um pouquinho demorado, né? Eu esperava, vamos ver se ela me fala aqui que o convite apareceu. Vamos ver se nós confirmamos para ela aqui o convite dela. Apareceu aqui para mim que nós íamos conseguir fazer a transmissão ao vivo em conjunto, né? Boa noite, Vinícius, tudo bem? Carlinha também, né? Então hoje nós temos no município de Lavras 167 casos, 64 estão recuperados, 87 pessoas estão cumprindo isolamento, entre isolamentos domiciliares e isolamento residencial, né? Isolamento domiciliar e isolamento hospitalar, né? E nós, infelizmente, temos aqui, continuamos com 16 óbitos, né? Então, hoje, sexta-feira, eu vou falar um pouco agora da adesão do Minas Consciente. Se por um acaso o convite não conseguir chegar para o professor Josiane, vai ser uma infelicidade muito grande, mas eu espero que a gente consiga, mas na segunda-feira nós remarcamos isso aqui. Então, ontem o município fez a adesão ao Minas Consciente baseado numa decisão judicial da desembargadora Márcia Milanês, que fala que todos os municípios mineiros eles têm que aderir a um dos dois dispositivos, né, do Comitê Deliberativo, ou relacionado à adesão ao Minas Consciente, ou a um fixo. O município pegou e fez adesão a um movimento que ele é mais maleável, né, em que nós possamos transitar de uma onda para outra. Eu acho as ondas bastante rigorosas das várias regiões que são divididas em Minas Gerais. Apenas 4 são da macro, uma delas é a Macrosul. A Macrosul está na onda branca, todas as outras ainda em serviços assistenciais dentro do município, né? Então nós temos que passar por isso no cotidiano, no dia a dia, e vencer esse período de epidemia. Esse período de epidemia que tem sido difícil. Uma das diferenças do Minas Consciente é que ele, para as atividades liberadas, ele não tem restrição de horário. Então, aqueles que forem incluídos na liberação, eles vão poder funcionar em horário integral do comércio. Mas muitas atividades ficam de fora, igual salões, igual academias, igual comércio de sapato, bijuterias. Nessa onda, infelizmente, eles não são atingidos. Os bares e restaurantes, eles continuam liberados, mas para funcionar só por sistema de delivery. Você só pode adentrar somente nas padarias, né? Eu acho que agora estou conseguindo adicionar a professora Josiane, né? Vamos ver se nós conseguimos falar com ela. E a Monique está me perguntando aqui se as lojas vão poder trabalhar online. Online e delivery não tem restrição. Desde o princípio não existia restrição no Minas Consciente, então não existe, mas as portas vão ter que, infelizmente, estar fechadas durante esse período. E quem vai coordenar todo esse movimento é o governo do estado, né? Então, o governo do estado é que condiciona todo esse movimento, ele que determina ou não sobre as liberações. A Mirna está me mandando um abraço para a Mirna aqui, né? A Mirna está perguntando como vai ficar a parte dos médicos, dos consultórios. A princípio, pelo entendimento nosso, lá não tem restrição. Os consultórios, laboratórios, exames médicos, clínicas, eles ficam todos liberados desde o princípio e também com horários normais. Como é feito através do segmento da construção civil e também os segmentos da indústria, eles também não têm nenhuma restrição relacionada com isso. Então não tem nenhuma restrição, então vai ser adequado, a pessoa tem que sair do Minas Consciente. Então a onda que ela está normalmente. E aí então durante o segmento ela tá dando uma certa microfonia. Boa noite, prefeito. Tudo bem? Tudo bem? Professor Juliano, professora da Universidade. Perguntar um pouquinho da história. Nasceu onde, professor Juliano? Graduação. Bom, eu sou hoje professora do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras e estou atualmente também como pró-reitora de
é na área de ciências biológicas, com doutorado na área de parasitologia e dois pós-doutorados na área de imunoparasitologia, trabalhando com doenças infecciosas e parasitárias. E, atualmente, minha linha de pesquisa dentro do Departamento de Ciências da Saúde são as pesquisas na área de doenças infecciosas e parasitárias. Professor, muito agradeço aproveitar também para agradecer todas as participação que tem sido muito importante de Lavras, meu agradecimento ao prefeito, cidadão da cidade. Antes da gente iniciar as perguntas, você falasse um pouco da epidemia de coronavírus no geral, experiência, você já viveu algo parecido, você lembra sem história contemporânea, a gente entender a complexidade do que é e por que a epidemia de coronavírus é mais difícil de do que todos os outros anteriores. Na verdade, André, o microfone. melhora? Está um pouco melhor, melhorou bastante. Tá, vamos ver aqui. Se ficar ruim, me avisa, por favor. Deixa eu só colocar aqui de novo. Bom, perguntando se a gente já vivenciou, né? Se eu particularmente já vivenciei alguma coisa semelhante a isso que a gente está passando agora, com certeza não, né? Eu acho que em termos mundiais, as pessoas que vivem hoje em 2020, né, não passaram por outra pandemia, pelo menos a grande maioria delas, né? A grande pandemia que a gente teve mais recente e com uma proporção muito menor do que a Covid-19, mas que teve uma grande importância também na história da humanidade, que foi a gripe espanhola em 1918, né? Que teve origem, ao contrário do que se pensa que foi na Espanha, na verdade foi nos Estados Unidos, e essa doença acabou se alastrando para vários continentes e dizimou grande parte realmente da população, uma doença infecciosa, respiratória, semelhante em alguns aspectos epidemiológicos à Covid-19, mas muito diferente em outros, o que faz com que o nosso desafio frente a essa pandemia seja ainda maior, né, prefeito? E esse desafio não é um desafio do município de Lavras, da Universidade Federal de Lavras, é um desafio mundial, porque quando a gente acompanha toda a literatura internacional e que a gente acompanha tudo que tem sido feito e que a gente pega a maior agência de prevenção de doenças do mundo e estudos, que é a nossa Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, que congrega os pesquisadores e os trabalhos e a frente de trabalho das Américas, a gente vê que tudo é novidade até para eles. Hoje mesmo, eu fazendo uma atualização com os dados da Organização Mundial de Saúde, e um dos destaques que eles colocam é que mais informação a gente tem, mais dados a gente tem, e mesmo assim, mais dúvidas a gente continua acerca da Covid-19, né? Então, eu acho que é um desafio mundial e todos tentando fazer o seu melhor frente a esse desafio que a gente está enfrentando aí, tanto na parte acadêmica quanto na parte de execução mesmo. Professora, para entendimento de uma doença. Com certeza. Com 3 meses, você não consegue produzir uma curva epidemiológica que tem uma reprodutibilidade, porque você tem a doença acontecendo em momentos diferentes, em locais diferentes. Então, se você pegar o Brasil mesmo, a gente não precisa nem pegar mundialmente, né? Se a gente pegar em termos de Brasil, o que a gente vive hoje em Minas Gerais é diferente de São Paulo, é diferente de Rio de Janeiro, é diferente da região amazônica, Manaus, o que a gente acompanhou aí recentemente, né? O grande número de casos. Então, realmente, se a gente pega só Brasil, fechando aqui na gente, a gente
consegue perceber que existe uma variação muito grande de tempo, de número de casos, de fatores epidemiológicos associados, de composição mesmo dessa história da doença, e é muito recente. Se a gente pegar os próprios testes diagnósticos, né, eles foram produzidos de forma muito rápida para atender essa demanda mundial. A gente enfrenta vários problemas relacionados a algumas metodologias diagnósticas, a falta de equipamento, a falta de insumo, a falta de material de pesquisa. 3 meses é muito pouco, principalmente a gente falando de uma pandemia, né? O mundo inteiro vivenciando a mesma coisa ao mesmo tempo. É complexo. É muito pouco tempo para a gente entender e ter conhecimento acerca de todos os aspectos necessários para o entendimento. Nós temos nos seus livros, e quando você conhece internacional, quando nós conversamos dentro da pandemia, e você foi buscar alguns dados de Nova York, e a experiência não foi muito comum. Não. As dúvidas, na verdade, assim, gostaria que você falasse um pouco disso também, né? Então, assim, dentro da área de pesquisa, né, a gente acaba mantendo parcerias, colaborações. Esse contato mesmo foi uma orientadora minha da época de graduação mesmo, quando eu trabalhei na Embrapa, e que a gente mantém contato. Hoje ela está em centro de pesquisas nos Estados Unidos, e a gente discutiu muita troca de artigo, de informação, e acompanhando o que estava sendo feito aqui em Lavras, acompanhando o que estava sendo feito lá. Então, a gente tentou seguir muita coisa semelhante ao que tem sido feito em outras partes do mundo. Estamos alinhados, né? Então, acho que tudo que tem sido feito em termos de orientação do comitê, esse embasamento técnico-científico, a gente tem tentado buscar as melhores bases e evidências científicas dentro da literatura, não só mundial, né, mas focando também nas peculiaridades regionais, do estado, os boletins. Então, eu acho que essa composição de fonte bibliográfica que a gente tem seguido permite utilizarmos os dados internacionais que sejam extrapoláveis para a nossa região, mas também buscar as características regionais que nos permitam tomar as melhores decisões e as decisões mais acertadas frente ao cenário atual que a gente vive, né? O próprio Mandetta, mesmo à época do cargo dele à frente do Ministério, ele colocava isso, que as decisões elas deveriam ter um caráter regional, uma vez que cada um enfrenta essa doença de uma forma, de acordo com que a população que está ali corresponde ou não, que o gestor atua ou não. Então, é uma característica também muito regional. Então, a gente tem que levar em consideração toda essa amplitude de informação internacional em termos de ciência e também o cenário regional, para que a gente possa conseguir verificar o que pode ou não ser extrapolado ali, né, prefeito? Você falou um pouquinho a respeito do Ministério da Saúde. Vamos explicar para vocês qual que é a importância do Ministério da Saúde num país continental igual o Brasil, uma pandemia. Eu acho que funciona como, pelo menos tem que funcionar como a cabeça ali de todo o processo de centralização da informação, de definição de protocolos, de estudos e troca de informações. O Ministério da Saúde é um órgão de referência para a gente, né? O senhor que é médico tem isso, né? Eu acho que bem forte. Então, é uma fonte de informação fidedigna, porque hoje o que a gente tem também é muita informação ruim, de pouca qualidade, e quando você pega um órgão vinculado ao governo, que tem pesquisadores e que tem à frente dele uma pessoa que é tecnicamente competente, isso daí é o que a gente precisa para o enfrentamento de uma pandemia. Não só no Ministério da Saúde, né? Mas numa gestão municipal, numa Secretaria de Saúde. A assertividade é importante nesse sentido, né? Então, ter a informação correta é importante. O Ministério da Saúde é um órgão, um centro de informação que tem esse objetivo de prestar a melhor informação e baseado em dados científicos, né, prefeito? Hoje nós estamos aqui
discutindo diversas coisas, né? Discutindo diversas coisas, né? E entre elas, assim, tratamento. O Ministério da Saúde não O Ministério da Saúde não demonstrou nenhum protocolo demonstrou nenhum protocolo de tratamento. Mas, na verdade, não é só o Ministério da Saúde. Ele Eu não oportuniza ouvi, o falhou. enfrentamento, mas não um protocolo de tratamento para enfrentamento, né? Na verdade, nem o Ministério da Saúde, nem a Organização Mundial de Saúde, a gente não tem um protocolo mundialmente definido para o tratamento da Covid. Como o senhor mesmo disse no início, 3 meses é muito pouco. Quando a gente pensa numa pesquisa clínica, só a gente pensar o tempo de escrever um projeto, fazer um cálculo estatístico, submeter isso a um comitê de ética, fazer uma apreciação, esses 3 meses são o mínimo de tempo necessário para você preparar uma pesquisa. A gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Preparar uma pesquisa, fazer uma análise, colocar uma droga para teste, colocar uma droga para várias drogas, né? Um painel de drogas para teste, primeiro no modelo in vitro, em placa de laboratório. A gente ainda não tem muitas dessas drogas testadas em vivo, algumas com resultados internacionalmente promissores, quando a gente pega uma avaliação em laboratório, mas a gente não pode extrapolar isso para o humano sem ter uma segurança. Haja visto vários casos que a gente tem na literatura científica de drogas que funcionaram perfeitamente bem in vitro e quando você leva para o modelo in vivo, você tem problemas. Foi um exemplo disso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando se extrapola o vitro para o vivo e principalmente na celeridade que isso tem sido feito. E a celeridade é necessária, mas a gente tem que ter uma cautela. Mas o grande problema que eu vejo nisso é a população, de uma forma geral, se apropriar de uma informação científica incompleta e começar a fazer uso, muitas vezes, de uma medicação porque saiu um dado parcial de uma pesquisa que não foi comprovado e coloca em risco a si próprio e a outros com essa informação sendo passada de forma incompleta, né? Então, hoje não temos um protocolo fechado, definido. Então, o médico define o protocolo que deve ser seguido em cada paciente, dependendo da condição clínica dele. É responsabilidade do profissional que está ali e do paciente de aceitar ou não um tratamento experimental ou não. Então, um protocolo universal a gente não tem. E o que tem hoje, em termos de segurança, é o que tem sido seguido pela grande maioria dos profissionais que estudam um pouco, né? Dá para acreditar em resultado? Dá para acreditar em resultado? Eu sou suspeita, né? Mas acredito que não. Porque você precisa testar, você precisa ter conhecimento, você precisa fazer uma avaliação. Testar uma droga que foi utilizada para tratamento de ectoparasito em humano, para uma infecção viral, sem avaliar a carga, a toxicidade, a meia-vida, é você colocar em risco um paciente. Você precisa ter pesquisa, você precisa ter dado científico. É o que o senhor mesmo já mencionou aqui em algumas vezes, né? A medicina baseada em evidência. Isso é o que a gente tem de mais certo hoje. Ciência, ciência, ciência. E a grande maioria dos remédios, quando testados, eles não chegam à população de maneira geral. Oi? A grande maioria, você não consegue ao resultado final. Testando direto na população. Não, a pesquisa exclui muito. Sim, com certeza. Exatamente isso. Eu acho que está dando uma microfonia aí. Eu não sei porque está dando uma microfonia. Não sei se agora, vamos ver se agora melhora. Vai lá. Vamos ver assim. Está melhorando. Estou te ouvindo. O professor, então, não dá para acreditar em resultado. Não. Na verdade, você trabalhar com resultados sem pesquisa, você está indo não pela ciência, né? Mas está indo pelo lado empírico, no achismo. Deixa eu ver se o microfone melhora.
pouco melhor. Vamos ver. Fala um pouco melhor, vamos ver. Vamos tentar continuar. Professor, é o seguinte, a Mariana Alvarenga perguntou como é que você explica a como é que você explica a alteração na taxa da qualidade do agro em comparação com outros em municípios? comparação com outros municípios? Na verdade, a letalidade, a gente tem conversado muito isso no comitê. Nós também, né, prefeito, já conversamos algumas vezes sobre isso. A letalidade é o número de óbitos por uma doença dividido pelo número total de indivíduos infectados por aquela doença. Então, se a gente pensar que a gente tem uma baixa identificação, não é subnotificação. Eu reitero isso aqui porque, enquanto membro do comitê, é uma coisa que sempre me questionam: os dados que estão sendo divulgados são corretos? É isso mesmo? Está sendo omitida alguma informação? E é o que a gente reitera o tempo todo, né? A transparência tem sido um marco de todo esse processo de enfrentamento da Covid aqui no município. Então, a gente tem 11 pessoas no comitê hoje, membros da academia, membros da gestão municipal, e tudo que acontece é divulgado. Todos os dados, todas as informações são divulgadas. Então, a gente não tem uma subnotificação, a gente tem uma subidentificação. E o que significa isso? Que quando eu tenho a população total ali, eu tenho indivíduos positivos que eu não estou conseguindo pegar de alguma forma. E por que eu não estou conseguindo pegar? Não tenho teste. Se a gente pegar hoje os testes que têm sido realizados no município, grande parte deles foram decorrentes de investimento da própria prefeitura, né, com recurso próprio do município, para ampliar essa capacidade de testagem. O Estado, de uma maneira geral, não oferece a quantidade de testes suficiente para que a gente fizesse uma testagem em massa na população. Então, isso faz com que realmente a gente tenha indivíduos positivos que não estão entrando aí nessa nossa contagem de casos positivos. Então, isso é fato. E eu não digo isso para Lavras, eu digo isso mundialmente. São poucos os países no mundo que conseguiram fazer uma testagem em massa que conseguisse fazer com que esse resultado tivesse significativo no controle dessa pandemia. Então, é importante a gente colocar isso daqui como fato. Mais um motivo dessa subidentificação. Iniciamos no município, depois de discussões do comitê, né, e com a deliberação final do senhor prefeito, né, porque isso é o que a gente trabalha, né? O comitê, ele não é deliberativo, ele é consultivo, a gente discute, apresenta e as decisões finais são do prefeito, são do gestor. Então, uma coisa que a gente observa é que muita gente se recusa a fazer a testagem, seja por medo do preconceito, não faz. Então, uma coisa definida enquanto comitê e que foi aprovada pelo município é a testagem de todos os casos de síndromes gripais que foram notificados até hoje, desde o início. Hoje são 408 casos de síndromes gripais desde o início da pandemia. A gente conseguiu testar desses 408, 75 casos. Os outros a gente teve recusa, não quer, não, eu já fiz o teste, eu não quero testar. Então, quando a gente pega isso, são assim, 250 testes a mais que a gente poderia ter feito, mas eu não posso obrigar o indivíduo a testar. Eu não posso fazer isso. Então, a gente precisa também desse apoio da população para que a gente consiga fazer a identificação de casos positivos assintomáticos. O que é importante a gente considerar? Não só para a Covid, mas para grande parte das doenças infecciosas e parasitárias, 80% a 85% dos indivíduos que se infectam não apresentam qualquer sintoma. Eles vão passar desapercebido e hoje já se sabe que o indivíduo assintomático, ele pode transmitir o vírus por 19 a 20 dias. Esse é o pior indivíduo quando a gente pensa em fator epidemiológico de aumentar o risco de transmissão. É que está positivo, que está circulando porque ele não tem sintoma e não buscou atendimento médico. Outro ponto que a gente definiu em termos de comitê com a aprovação do município, testar os contactantes dos casos positivos. Também temos tido muita recusa de contactantes querer se testar. E isso
a gente precisa desse envolvimento da população para conseguir identificar esses positivos, isolar e diminuir essa taxa de transmissão. Então, a senhora está nos explicando que se nós tivéssemos testado, teríamos identificado algumas pessoas com Covid, essas pessoas entrariam em isolamento e aí não transmitiriam o vírus para diversas outras pessoas. Sim. Assim, pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, assim, eu não posso afirmar que teria positivo, mas se a gente pegar de 408 casos de síndromes gripais, a gente testar só 75, porque não teve aceitação ou recusa, né, ou alguns outros fatores aí no meio, é pouco, a gente pegou menos de 50%. Então, o interessante seria a gente conseguir todos que já foram notificados. Não todos, mas nós deveríamos, então, ter testado todos para identificar alguns provavelmente positivos. Sim, mas a gente não testou todos por quê? Porque os testes também chegaram depois de muitos desses casos já terem sido notificados. Então, assim que os testes foram recebidos pelo município, a primeira reunião que a gente teve do comitê depois disso foi a respeito de como utilizar esses testes, qual a melhor estratégia? Vamos testar as síndromes gripais, que são os casos que a gente tem uma sintomatologia clínica mais compatível, mais semelhante, na verdade, com a síndrome gripal ocasionada pelo SARS-CoV e que poderia ser um diagnóstico de confusão ali. E isso entra o que eu tenho falado aqui da responsabilidade individual, né, professor? Se a pessoa não fizer o teste, se ela se recusar a fazer o teste, ela pode estar prejudicando outros tantos, né? Provavelmente ela não vai estar com coronavírus, mas a responsabilidade individual para a saúde coletiva entra nesse ponto, correto? Correto. E não só isso. Quando a gente fala em saúde coletiva, em saúde pública, a gente está falando de envolvimento de uma comunidade, não de um indivíduo, né? Então, qualquer ação individual ali, ela não tem um impacto somente naquela pessoa que está negligenciando ou não uma determinada medida preventiva. É o que eu costumo falar com os alunos. Quando um indivíduo mantém uma relação sexual sem preservativo, ele está assumindo o risco individual. Estou falando de HIV, doença infecciosa, doença sexualmente transmissível. Aquele indivíduo está assumindo o risco, é ele. Quando eu falo numa doença contagiosa de alta transmissibilidade, como uma síndrome respiratória, se eu não tomo a medida preventiva, eu não estou interferindo na minha vida, eu estou interferindo na de todos que estão ali. Então, não adianta a gente ter uma série de ações que são norteadas pelas discussões técnico-científicas, seguidas pelo gestor, que é o que tem sido feito, o distanciamento social, a avaliação dos dados epidemiológicos, abertura e fechamento em função de determinantes epidemiológicos que favorecem ou não aquele ciclo de transmissão, desinfecção dos espaços. Não adianta a gente dar todas as medidas que são passíveis do gestor assumir se a população não tomar a consciência individual. Então, se a gente pegar hoje, pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem 6 medidas que são as principais que devem ser implementadas no caso da infecção pelo Covid para evitar a transmissão. Uso de máscara, aumentar o distanciamento social, não ficar a menos de 1 metro de uma pessoa naquele mesmo ambiente, se manter em ambientes ventilados, manter os espaços abertos e com menos pessoas. Quando a gente pega todas essas, nenhuma delas depende da gestão municipal. Depende de quê? Do indivíduo. Então, não adianta nada o município tomar todas as medidas se a população não se conscientizar de que eu sou responsável por quem está do meu lado. Eu sou responsável pelo idoso que mora na minha rua. Então, quando a gente fala de saúde coletiva, a grande dificuldade é o indivíduo ter a responsabilização pelo coletivo. É mais fácil transferir a culpa para quem está do lado, para quem está à frente, para quem está acima. Né? Mas em saúde coletiva, o mais importante de tudo são as medidas individuais que interferem no coletivo. Tem uma pergunta aqui, professor, que é o seguinte, a respeito dos profissionais de saúde, né? Eu não vou confirmar o dado, mas eu vou ler sua pergunta. Temos hoje, vou falar o dado da pergunta, mas eu não tive a oportunidade de confirmar, né? Chegou para mim agora. Temos hoje em Lavras 28 contaminados no setor de saúde, entre o total geral de contaminados. Vamos supor que esse número seja pleno, né? Quantos têm relação
familiar com os contaminados do setor de saúde. Então, o que ele quer saber? Você teve profissionais do setor de saúde que foram contaminados e quantas outras pessoas da cadeia foram contaminadas? Acho que a gente não tem esse dado, né? Mas vamos tentar responder a segunda parte da pergunta dela, que é mais tranquila. Isso dependeria do estudo de casos, né, que nós não temos ainda. Essa pergunta é para tentar entender qual setor está contribuindo mais para a disseminação do vírus. Eu acho que ele quer entender se o hospital é o principal local de transmissão. Fonte de contaminação. De contaminação, vou adiantar um pouquinho, a professora é completa, todos os estudos mostram que sim, mas como você não vai atender os doentes dentro do hospital? Como as pessoas que lidam com o enfrentamento não vão atender esses profissionais, né? Eu conversava ontem com o Rick, que é nosso profissional da vigilância epidemiológica, ele já deve ter testado 80 pessoas a 2 palmos dele, e alguém tem que fazer esse serviço especificamente, e outros profissionais em outros hospitais, unidades de atendimento médico, né, de maneira geral. Então, é uma característica que eu acredito que seja da transmissão mesmo, e aí tem que se tomar alguns cuidados. Eu vou abrir a palavra para a professora Josiana falar um pouco sobre isso, mas o hospital não é só pelo profissional de saúde, é pelo local em si. Então, se você está aguardando uma sala de pronto-socorro, e aí a gente toma medidas, igual foi discutido no comitê, a importância muito antes, né, professor, da gente criar os fluxos dentro das instituições, fluxo na UPA, fluxo no PSE, fluxo nos hospitais, mas isso você espera que ninguém vá ser contaminado nos locais de atendimento de saúde? Muito difícil. Mas eu vou deixar para a professora Josiana complementar e falar um pouco do profissional de saúde, da transmissão e dos cuidados que nós temos que ter. Só antes de falar isso, eu vi que entrou aqui na live a Tara Bounds, que é exatamente a pesquisadora que a gente conversou anteriormente, que foi uma orientadora e com quem eu tenho trocado muitas informações sobre artigos, então ela está aí assistindo a gente, só deixando meu abraço, tá, Terezinha? Nessa questão dos profissionais de saúde, a contaminação, a gente tem hoje uma média mundial que está em 2,67 a taxa de transmissão. Então, o que é isso? A cada um indivíduo infectado, o potencial dele infectar é de 2,67 pessoas na média, né? Lavras, a gente está abaixo disso, a gente hoje estava com menos de 2 nessa taxa de transmissão. Então, se perguntar o potencial desse profissional de saúde infectar, pegando pela taxa de transmissão do município, a de hoje, um pouco menor que 2, na média estava 1,4 na última semana aí. Entra aí exatamente o que eu falei anteriormente, prefeito. Temos testado os contactantes dos casos positivos. Então, se cada profissional de saúde desse indicar os seus contactantes e conseguirmos fazer a testagem, a gente isola ou propicia o melhor tratamento disponível para aquele indivíduo, atendimento médico em tempo daquela infecção ali ser controlada, né? Então, é importante que os contactantes daqueles indivíduos identificados como positivos, seja de profissional da saúde ou de qualquer outro profissional, que eles testem, que eles aceitem a testagem que tem sido oferecida pelo município, pelos profissionais da UFLA que têm trabalhado em conjunto com isso, os nossos estudantes de medicina têm ido a campo testar esses contactantes, os PSFs estão disponíveis para testagem de contactantes, então quanto mais contactante a gente testar, mais rápido é o atendimento para essa pessoa, mais rápido é o isolamento e mais eficiente a medida de evitar que aquela transmissão se aumente ali naquele grupo de pessoas que se infectou. Como o senhor disse, a questão do hospital ser uma fonte, obviamente, a gente está colocando todos os infectados dentro do hospital e tem que ir. O que tem que fazer é tomar as medidas adequadas. Nossos profissionais de saúde que estão nos hospitais hoje estão paramentados. Eles têm as face shields que foram produzidas em parceria entre a UFLA e o município para garantir uma maior segurança durante os procedimentos médicos que são realizados ali no atendimento desse paciente infectado. Foram dados cursos de capacitação, a professora Daniele, junto com a professora Maeve, fez vários cursos, vários protocolos para definir o fluxo junto com o município na UPA, nos PSFs, nas unidades de saúde e de atendimento de uma maneira geral. E é importante também que as pessoas não deixem de buscar o atendimento médico.
Os hospitais estão disponíveis para fazer o atendimento. A gente tem 6 casos de pacientes que foram a óbito e elevaram a nossa letalidade porque houve demora na busca do atendimento e não a ausência do atendimento. O profissional médico estava lá, a unidade de UTI estava disponível, o respirador estava disponível, mas se a pessoa chega no estágio avançado da infecção, é difícil você conseguir ter um prognóstico favorável para aquele caso. Então, tem sintoma, buscar atendimento médico, tem insegurança de buscar o atendimento presencial, em parceria com o município a gente fez o Telecovid, a UFLA, a professora Maeve, junto com o grupo do DCC, o Mais Saúde em Casa, a gente pode reforçar isso aqui na live, né, prefeito? Que são 2 serviços de telemedicina que foram desenvolvidos na universidade, em parceria com o município, para atender a população que se sente insegura de ir e sair de casa para ir no hospital. Então, no Telecovid, a gente tem 11 profissionais, tem médicos da UFLA que atendem por atendimento remoto, por Skype, por computador, por celular, e faz esse melhor atendimento possível. E se precisar da indicação de busca de um hospital, eles vão fazer essa indicação. Mais Saúde em Casa conseguiu ampliar o atendimento dele de Lavras para os municípios em torno, porque a gente tem um grupo grande de estudantes que trabalha junto com a professora Maeve, junto com a professora Miriam nessa plataforma e que permite um grande número de pessoas serem atendidas sem sair de casa e ter pelo menos as primeiras orientações necessárias para que esse paciente não morra em casa, porque a gente não está numa situação no município com falta de leito. A gente não está com 100% de leito ocupado, nem clínico, nem de UTI. A gente tem respirador, a gente tem UTI, a gente tem leito clínico. A gente precisa que esse paciente chegue no momento oportuno para receber o tratamento adequado. E nos empenhamos muito para isso, contei muito com a sua colaboração, fica meu agradecimento, vou te agradecer muitas vezes. Mas uma coisa interessante a gente falar sobre o coronavírus e sobre o Covid é realmente que ele é uma doença que a transmissão é muito fácil, né, professor? Todos os trabalhos em todo o mundo, as doenças, e que você pode falar até muito melhor para todos nós, são doenças que não precisam de vetores, né? São transmitidos via gotícula, e esses são os principais de serem combatidos e com mais facilidade. E com uma característica própria do Covid-19, ele faz essa transmissão com muito mais facilidade. Felizmente, boa parte das pessoas, ou a grande parte, vai ser assintomática, mas o interessante é que algumas pessoas, essa epidemia é pela contaminação abrupta de muitas pessoas, e aí vai causar um colapso no sistema de saúde, e algumas pessoas realmente vão ter desencadeado um processo inflamatório muito grande, com dificuldade. Mas é uma doença que transmite com muita facilidade, não resta dúvida a respeito desse questionamento hoje, né, professor? Nenhum. Então, esse é o grande problema quando a gente pensa numa pandemia, né? Se a gente for analisar a ebola, por exemplo, o indivíduo ele se infecta, tem uma alta taxa de transmissibilidade, mas ele morre muito rápido e a doença não se propaga porque não dá tempo, a pessoa vai a óbito antes. No caso da Covid, a gente tem uma doença que tem uma característica de ser transmitida por gotículas, então a pessoa falando, às vezes a gente não percebe isso, mas tem vários estudos que mostram imagens que são feitas em ambientes fechados, com luzes ali, e que você, ao falar, você espelha aquelas gotículas contendo as partículas virais. Ao tossir, ao espirrar, pôr a mão na boca, encosta num objeto, a resistência desse vírus no ambiente, ela é significativa. Então, por isso, a necessidade do uso de máscara e o reforço dessa importância do uso de máscara, porque eu me protejo e protejo o outro. Porque falando, eu estou dispersando esse vírus no ambiente, contaminando aquele ambiente. A OMS ainda discute qual é o verdadeiro papel dos aerossóis nesse ciclo de contaminação no ambiente doméstico, né? Onde você está falando, conversando com algumas pessoas e aquele ambiente ali aberto. Mas é sabido que a proximidade, o grande número de pessoas que não têm um contato próximo diário, né? Isso daí, sim, você tem um indivíduo assintomático ali que você não sabe que ele está infectado e ele está transmitindo. Então, é importante, sim, a gente considerar que essas doenças de fundo respiratório, que a transmissão ocorre por esses aerosóis e que tem essa permanência no ambiente, a disseminação é muito rápida. Não sei se
se as pessoas aqui que estão assistindo, né, mas acho que vale a pena assistir, no Fantástico, no domingo, eles fizeram um experimento mostrando uma tinta fluorescente que eles colocaram na mão de uma pessoa num restaurante, num ambiente fechado, em vários estabelecimentos, e depois de um tempo, aquelas pessoas ali, você verificando onde estava aquela tinta. E com isso a gente consegue perceber a disseminação disso. A gente faz isso muito nas práticas de parasitologia, que é muito a minha área, né? Com glitter e purpurina. Você coloca na mão da criança aquilo ali, põe ela para dentro de sala e você vai ver depois no final da aula. Você está com glitter na cabeça durante 3 dias depois que aquela criança brincou com aquilo. Assim é com o vírus. É a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente pegar glitter e colocar na mão de uma criança. Onde a gente vai ver aquilo ali disperso é onde a gente vai estar com essa possibilidade de transmissão de vírus transmitidos por gotículas que são dispersas no ambiente. O professor Onilson falou aqui que um dos motivos que as pessoas não testam é justamente por algum medo de preconceito, né? Mas, na realidade, tem que ser justamente o contrário, né? Quando ele se vê com a possibilidade de contaminação, ele faz o teste, ele deu positivo, ele tem que comunicar ele aos familiares dele, às pessoas próximas. Lógico que você não precisa ir para a rede social não tem essa finalidade, mas você tem que, não tem motivo de nenhum constrangimento ou de orgulho. É uma doença transitória que, se você se cuidar, aumenta muito sua possibilidade de cura, e, além disso, você protege diversas outras pessoas nesse segmento. Então, não tem motivo para nenhum preconceito, tem, professor? Exatamente, prefeito. E só a gente pensar, né? 80% dos infectados são assintomáticos. Eu estou tendo preconceito com a pessoa errada. Porque esse que testou e deu positivo, ele está fazendo isolamento e está me protegendo. Porque ele está cumprindo as medidas que são necessárias, vai ficar o tempo necessário e vai sair quando for possível e que tiver segurança para ele. O problema são os que não estão testados, que são assintomáticos e que circulam e continuam transmitindo. E em uma dessas lives anteriores, você chegou a também comentar, né, a questão da solidariedade. Isso é importante, a gente vive em sociedade. Então, se você tem um vizinho, se você tem um parente, não é deixando um alimento ali para ele, ajudando numa compra, ajudando a conseguir um medicamento. Não é assim que você vai se infectar. É tomar as medidas adequadas, é usar a máscara, usar o álcool se for ali entregar alguma coisa e ajudar essa pessoa. A gente está numa situação que hoje é ele, amanhã sou eu. Né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência e o senso de coletividade, que é fundamental quando a gente pensa numa doença como essa. Uma das pessoas nos perguntaram, encaminhou essa pergunta para nós também, assim, eu tive contato com uma pessoa positiva, tive um contato, mas eu não quero testar, eu quero cumprir o isolamento. Isso acontece, a gente sabe na prática que eventualmente isso acontece, não deveria, né? Porque a gente pode, através do telecovid, igual a professora mesmo nos falou sobre isso há pouco tempo atrás, o telecovid pode julgar e orientar essa pessoa do modelo de contato, porque não é todo contato também que transmite. Você cruzou com uma pessoa em ambiente de ar livre, é completamente dessa pessoa tossir no ambiente de uma sala de 5 metros quadrados. Então, o telecovid serve para isso também, mas essa pessoa, por uma casualidade ou outra, resolveu não fazer o teste, mas ela quer cumprir o isolamento. Professor Josiane, quanto tempo seria seguro, caso essa pessoa não se sinta convencida de fazer o teste, de manter o isolamento? Apesar de nós sabermos que era muito mais fácil fazer o teste no tempo adequado e cumprir ou não o isolamento, né? O isolamento são 14 dias. Isso daí, prefeito, é até discutível, porque hoje a gente já tem alguns casos de indivíduos que até 21 dias transmitindo. Alguns casos onde a gente tem testagem de PCR depois de 1 mês e a carga viral presente ali ainda. São casos mais particulares, né? Quando a gente pega o curso normal da infecção, quando esse indivíduo já tem sintoma, ele já está infectado há algum tempo, então quando a gente considera esses 14 para frente, ele está ali mais ou menos naquela faixa dos 20, 21 dias desde o início do contato com o vírus, né? Então o isolamento, 14 dias nesse ambiente domiciliar. E um ponto importante que tem que se destacar aqui, e é o que o senhor acabou de colocar aí, se é um indivíduo que teve um contato num ambiente aberto, né, passou pelo outro ali, assim,
a gente não adquire essa infecção assim. Também ele é transmitido pelo ar, mas também não é dessa forma. Agora, se eu trabalho com aquela pessoa, eu compartilho um ambiente de trabalho, eu trabalho num local que não é muito arejado, esse indivíduo compartilho instrumentos durante o dia naquele ambiente de trabalho, e o meu colega de sala, ele testou positivo, se a gente considerar que a sorologia, ela vai dar positivo, o teste rápido ele vai dar positivo só depois de 8 dias desse contato, é mais prudente que ele mantenha esse isolamento se ele tiver tido um contato mais próximo e que tenha realmente permitido a possibilidade de transmissão ali. Aí é mais seguro realmente ele fazer, mesmo sem a testagem, testar com 8 dias. Agora, o que a gente tem visto também é o pânico, né? Em tudo a gente tem que ter o equilíbrio. A gente não pode ser negligente e nem entrar em pânico, porque senão a gente se prejudica nas duas situações. E o que a gente verifica na prática é: o fulano trabalha na mesma empresa que eu nunca vi o cara na vida e ele deu positivo, e aí todo mundo da empresa quer testar. Não é por aí também. A gente tem que ter em mente que o teste é caro, é difícil para o município conseguir, é difícil para o estado conseguir, é difícil para a universidade conseguir. Precisamos testar o máximo possível, mas a gente tem que ter critério. A gente não pode sair testando aleatoriamente porque gerou-se o pânico em função de uma determinada situação que não oferece risco. É óbvio, oferecendo risco é importantíssimo, não é medir recurso em função disso. Mas se eu não tenho uma situação que necessita da testagem, isso é desperdício de recurso público. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio no nosso comportamento. E eu entendo que hoje todos nós, indiscutivelmente todos nós, independente da classe social, do emprego que possui, de onde trabalha, do que faz, do nível de escolaridade, está todo mundo vivendo uma situação de exceção, uma situação atípica de tudo que a gente já viveu. O emocional fica abalado, o físico fica abalado, muita gente depende de atividade física, precisa extravasar na forma de atividade física e não consegue, ou porque em determinado momento não é permitido, ou porque ela não se sente segura para aquilo. Muita gente, você pode abrir o que for, que ela não vai sair de casa, porque ela está em pânico. Então, a gente tem que tentar esse equilíbrio, né? Porque é um momento difícil e que todos estão vivendo uma situação muito complexa e tentando lidar com isso da melhor forma possível. Mas a gente tem que ter em mente que não pode ter o pânico, nem a negligência. A gente vai esclarecer um pouquinho também. A gente tem a possibilidade, então, no causascomuns.com.br/telecovid, você tirar essa dúvida e entender também que nossos profissionais, eles têm critérios que são pela Secretaria de Estado de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelo Comitê Intersetorial, de quem que nós vamos testar. Então, o entendimento profissional para que a gente consiga testar o maior número de pessoas que realmente se enquadram em características que foram determinadas anteriormente. Então, a professora respondeu aqui que até o momento, 14 dias é um número de dias seguro. Pode ser que em estudos adicionais isso aumente, pode ser que em estudos posteriores isso diminua, né? Vai ser transmitido. Mas 14 dias, a princípio, se você não quis, ou teve algum contato, teve alguma coisa suspeita, 14 dias é um bom número de segurança no momento até hoje, confiável, para que se você se mantenha em isolamento e caso você tenha sido infectado, você não transmita. Precisa fazer o teste depois? Deveria ter feito no período ali que a gente pode situar entre o 8º e o 12º dia, que aumenta a possibilidade relacionada aos testes rápidos, né, professor? Então, isso é importante mesmo a gente falar. Então, você pode se manter em isolamento, né? E o prefeito, podem fazer atividade física ao ar livre, professor? Só para complementar a anterior, antes da gente chegar nessa daí, por que também é importante essa testagem desse contactante que realmente é um indivíduo suspeito de estar infectado? Porque eu tenho o indivíduo, eu estou infectada, tive uma reunião com o prefeito, foi meu contactante, o senhor vai ser testado. Aí, se eu deu positivo, tem os seus contactantes que são diferentes do meu. Então, a gente amplia aí a possibilidade de pegar os contactantes do contactante. Então, a gente vai
criando essa cadeia para buscar essas pessoas. Então, reitero o que o prefeito colocou anteriormente, se o indivíduo teve o contato e pode ser suspeito, testar, gente. A comunidade tem que colaborar com isso para que a gente também consiga fazer esse diagnóstico dos casos positivos e diminuir essa taxa de transmissão, e isso é importante para todo mundo. Com relação à pergunta, prefeito, da atividade física em local aberto, isso daí a gente tem que ter muito bom senso, né? Então, se é uma atividade física no local aberto, onde eu não estou com ninguém perto de mim, ok, eu não estou tendo contato ali. Mas a gente tem visto também muitas pessoas que às vezes saem em grupo para fazer atividade física num local aberto, mas estão ali próximas, saem fazendo uma caminhada, falando, conversando, sem usar máscara. Isso é risco. Eu tenho um indivíduo assintomático que pode estar ali presente nesse grupo. E ele pode não ter sintoma nenhum nunca na vida, mas ele pode passar para alguém que ainda tem alguma outra comorbidade que agrava ainda mais o quadro no curso da infecção, né? Então, atividade física em local aberto, sozinho, sem ninguém por perto, ok. Você não tem ninguém, você vai infectar quem, você vai pegar de quem ali. Agora, a atividade física em local aberto, em grupo, andando de bicicleta em grupo, caminhada em grupo, corrida em grupo, não. Então, bom senso, responsabilidade individual, educação, solidariedade não são conseguidos por decreto, né, professor? São conseguidos Nunca. por um processo educacional coletivo, e aí cada um tem a sua parte a fazer, e não pode só cobrar do Estado, o que o Estado pode fazer por ele, mas o que nós podemos fazer uns pelos outros, né? Nós vamos ter uma eficiência e bom senso sempre. Bom senso não tem decreto. Não. Tem uma pergunta aqui, professora, sobre barreiras sanitárias. Vamos pegar uma cidade igual Lavras, que está entre a BR-265, que liga aqui o sul de Minas, a parte importante, cidades importantes, igual Juiz de Fora, que é a cidade da Senhora, Rio de Janeiro, Serra. E do outro lado nós temos aqui a BR-381 e diversas saídas. Barreira sanitária. Dúvida primeiro, ela tem que ser feita com muito cuidado, porque aquele indivíduo pode contaminar nesse trajeto, e aí ele passa a ser um transmissor, não um protetor, né? Barreira sanitária num município igual Lavras. Nós conseguimos fazer barreiras sanitárias efetivas, que a população tem ideia que a barreira sanitária não permite que as pessoas adentrem ao município, né? Será que foi eficaz em algum local? Ou é mais eficaz o fechamento mesmo da cidade, em casos extremos como o lockdown, e aí não permitindo a entrada e saída das pessoas? Mas aí como fica o transporte de alimento, transporte de combustível, transporte de remédio, transporte de materiais básicos e essenciais para manter a vida em sociedade? Então fala um pouco de barreira sanitária para a gente, qual que é a opinião da senhora, se a senhora viu algum estudo nesse sentido e como deveria ser feito de maneira muito eficaz para dar a tranquilidade que a população entende que na barreira sanitária o doente não vai entrar. E explicar, tenho certeza que nós discutimos isso, que você se recorda, nós fizemos barreira sanitária numa época que teve um feriado numa grande cidade do país, cadastramos ali 600 pessoas. Para que nós cadastramos, então, aquelas pessoas? Então, um pouco de barreira sanitária, o que a gente pode esperar da barreira sanitária? Se ela é eficaz todo o tempo, se nós conseguimos fazer todo o tempo. Então, as ponderações científicas da professora, por favor. Quando a gente fala numa barreira sanitária permanente, como o senhor colocou aí, né, impedir a entrada e saída das pessoas, isso é extremamente complexo. Eu acho que no comitê a gente tem ponderado muito, sabe? A gente não discute só as questões de saúde como foco central. A gente tem hoje no comitê, pela composição dele, né, o Aloysio do Desenvolvimento Social, a Cíntia do Desenvolvimento Econômico, o professor Adriano, que está transitando pela economia, pela administração pública, e a gente pondera muito todas as questões que estão relacionadas às medidas que são absurdamente restritivas, porque você gera um impacto em toda a cadeia produtiva ali daquela região. Então, você fechar as portas do município para entrada e para saída permanente de pessoas ali durante um longo período de tempo, você vai criar um complicador gigantesco ali. E será que isso vai adiantar se eu já tenho transmissão comunitária acontecendo e se a minha população não tiver educação sanitária de evitar as aglomerações e um indivíduo só no mercado por vez, de não ir para o comércio se não for ali comprar, das pessoas terem o cuidado com o comerciante que está ali,
né? Então, se eu tenho um comerciante que está ali com uma porta aberta e eu vou para circular na cidade, aumentar essa circulação, eu estou prejudicando a cadeia econômica do município ali. Então, o mais importante que eu vejo é essa responsabilidade individual. Se você tem esse fluxo de entrada e de saída de pessoas do dia a dia, e isso daí sendo feito de forma controlada, as pessoas usando máscara, usando o álcool gel, lavando as mãos, esse indivíduo que vem de uma outra cidade que tem um ciclo de transmissão, ele ter o cuidado de ficar ali um período em casa mais resguardado, se ele veio de uma cidade que tem uma alta taxa de transmissão, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, porque a gente tem muitos profissionais que trabalham na estrada, indo e vindo, e você não tem como impedir que esse profissional vá viajar, né? Mas se a educação sanitária acontece, se existe a responsabilidade individual, se eu não vou à rua simplesmente para passear, eu vou com um objetivo, eu vou porque eu preciso comprar determinada coisa, porque eu preciso fazer determinada coisa, eu vou sozinha, né? Isso tudo garante uma segurança no ciclo de transmissão muito maior para esse indivíduo. É óbvio que se a gente está numa situação, como o senhor mesmo disse, que a gente teve um feriado, que veio um grande fluxo de pessoas, é importante sim a gente ter essas medidas mais protetivas quando você sabe que aquele fluxo vai aumentar de uma maneira significativa. E por que esse contato com quem estava adentrando ali no município? Para que a gente pudesse também acompanhar, né? Tem alguém que se infectou a partir desse indivíduo que chegou de uma determinada cidade com um número de casos maior? Porque, prefeito, até o mês passado a gente conseguia acompanhar caso a caso. A gente conseguia fazer o nexo de infecção de cada paciente. A gente conseguiu fazer uma RT, que é um cálculo matemático complexo, na de onde estava vindo a infecção e onde ela tinha chegado. Eu conseguia calcular a taxa de transmissão porque conseguíamos acompanhar isso. É claro que à medida que o número de casos vai aumentando, a gente precisa dessas modelagens matemáticas para nos auxiliar nisso daí. Mas aí eu queria até aproveitar aqui um parêntese para que a gente também tivesse um cuidado muito grande com as modelagens matemáticas extrapoladas para as regiões diversas. Se a gente pegar os dados do Imperial College ou da Tom Hopkins no início da pandemia e extrapolar as curvas epidemiológicas que foram feitas para o município de Lavras, a gente chorava, né? Você fala assim, vou morrer em casa, ficar quieto. E não é assim. A gente tem vários determinantes de saúde, sociais, econômicos, que são colocados ali no meio daquela curva matemática que vão modificar aquela minha tendência. Então, eu não posso simplesmente pegar uma extrapolação matemática e extrapolar o número de leitos para um número absurdo, porque a matemática mostrou. Não. Epidemiologia é matemática, é estatística, é medicina, é biologia, é saúde pública, tudo junto para ser feito uma coisa ali que tenha um dado minimamente confiável. Simplesmente a gente pegar extrapolação de dados e transferir para o município e jogar um número, a gente está sendo muito irresponsável com relação a isso. Então, é importante colocar esse parênteses aqui também. Professor, então, essa possibilidade de existir um remédio miraculoso, protegê-la é muito menos significante que a nossa responsabilidade individual. O doutor Hélio Ribeiro aqui, que me ensinou muito do que eu sei sobre administração e direito público, um dos maiores conhecedores, uma pessoa culta, falando que a educação sanitária supera muito dessas perspectivas que nós temos, que algumas vezes alguém vai poder fazer alguma coisa objetivamente que não seja coletivo, de entendimento e de educação, e que vai poder salvar e acabar com o coronavírus. Isso não vai acontecer. Sobre o Imperial College também é muito interessante. O Imperial College foi muito falado, a senhora sabe muito melhor do que eu, é uma instituição das mais respeitadas no mundo, e é bom a gente falar que teve às vezes pega o viés político para um lado ou para o outro, mas o Imperial College fez diversos estudos, assim como o comitê, assim como a senhora, fez diversos estudos de modelos matemáticos de acordo com o andar da epidemia, né? Então, não é que você faz um estudo e, a partir dali, você teve um resultado. Nós temos um modelo capitaneado pela senhora aqui em Lavras, que ele faz uma avaliação diária e que a perspectiva muda diariamente. Então, o Imperial College fez esse, mas fez diversos outros. Nós temos aí o professor Adriano que nos ajuda, e outros estatísticos relacionados com isso, que vai economia, desenvolvimento social,
Então, isso é um processo dinâmico. O estudo, a ciência, o conhecimento, ele é dinâmico, os resultados também são dinâmicos. Não é isso, professor Josiane? Isso. E assim, eu não estou questionando a competência do Imperial College nem da Tom Hopkins, não. Eles são, assim, excelência mundial. Para que não seja nenhum É, viés depois negativo, isso, como é que uma professora, doutora, 2 PhDs, né? Então, eu já um pouco mais Aham, acostumado com a rede social e conheço, nós nos encontramos muitas vezes, sei que a senhora é ciência pura e absoluta, né? Mas é só para deixar isso muito claro, porque nós fazemos isso e eu aprendi isso muito da importância da ciência nesse momento agora, para enfrentamento da epidemia, que foi minha primeira experiência num processo dinâmico desse com a senhora. Então, só para pontuar e para deixar para esclarecer, não deixar nenhuma dúvida a respeito disso. Então, então, assim, a modelagem matemática feita por essas duas instituições de ensino são fantásticas. E elas têm que ser utilizadas toda a base dela. Então, todas as que a gente faz aqui, elas são baseadas na base dos estudos de lá, tanto do Imperial como da Tom Hopkins. Mas a gente tem que colocar os outros determinantes ali, como eles fazem no estudo para cada país individual, não é só extrapolar dados. Se aquele estudo foi feito para a Itália, ele é para a Itália. Eu não posso pegar a curva da Itália e jogar para Lavras. É isso que eu quis tentar dizer, né? A gente não pode simplesmente transportar uma curva de uma cidade para outra. Não, a gente tem que colocar ali todos os dados epidemiológicos que abastecem o sistema de forma correta ali para que a gente tenha os melhores resultados possíveis. E nessa parte de... Diariamente isso também, né? Sim. E nessa parte de remédio milagroso, né? A gente tem alguns que funcionam. A máscara, o distanciamento social, né? Lavar as mãos, usar álcool gel, etiqueta social. Esses são os remédios milagrosos que a gente tem hoje que funcionam. E que a gente deve usar todos os dias. Queria agradecer muito, agradecer pela participação hoje no meu Facebook, na live. Foi a primeira que eu pude fazer compartilhado. Foi um momento de muito esclarecimento, muito engrandecedor. Fica aqui novamente, representado pela sua pessoa, todo o meu agradecimento às pessoas do Comitê Intersetorial, que tem nos ajudado, e na sua pessoa também ao reitor da Universidade Federal de Lavras, João Crisóstomo, parceiro em diversas atuações junto ao município, e agora, nesse momento, também junto à epidemia, não em momento nenhum se furtou. Professor Escofra, nós já temos uma parceria e continua na direção, hoje com o vice-reitor. Então, levar meu agradecimento a todas as pessoas, meu muito obrigado, em nome do município de Lavras, a tudo que você tem feito, e mais uma vez foi ótima participação, espero que a gente possa fazer, e vou deixar aqui para a senhora falar as palavras finais, né? E a epidemia é difícil, tem o contágio, então a solicitação que eu sempre faço, não faça aglomeração, faça distanciamento social, use máscara, use álcool em gel, e a professora está reforçando aqui, pelo que eu estou entendendo hoje, muita responsabilidade individual na saúde coletiva. É isso mesmo, professor? A senhora pode falar mais um pouco, e meu muito obrigado. Exatamente. Então, eu acho que não só para a pandemia de Covid, né? Eu falo muito isso com todos os meus estudantes, que quando a gente fala em saúde pública, em saúde coletiva, é o indivíduo. A gente tem que ter a nossa responsabilidade. É assim com relação ao dengue. Se a gente pensar, se eu não cuidar do meu quintal, né, o outro vai cuidar por mim? Não. É mais fácil, às vezes, eu transferir a responsabilidade para o reitor, se o problema é dentro da universidade, para o prefeito, se é fora, se para o governador, se é o nível de estado. Mas a gente tem que aprender a olhar para o nosso próprio umbigo, né? Olhar para o que eu posso fazer. Eu posso mudar o meu ambiente, eu posso mudar aquele local onde eu estou inserido ali. E nessas situações de doenças que têm essa importância em saúde pública, principalmente essas infecciosas, sem a transmissão vetorial também, porque vai mais rápido, é fundamental. Precisamos da nossa comunidade lavrense. A gente precisa que cada um de vocês faça a sua parte.
mantenha o distanciamento, siga todas essas orientações que o prefeito fala diariamente, eu acompanho na live, porque é o nosso papel. E, infelizmente, gente, quando a gente fala em letalidade 13%, 16 óbitos, 167 casos, isso é frio, isso é gelado quando a gente fala matemática. Quando a gente vê o rosto dessas pessoas, e quando uma dessas pessoas está dentro da nossa casa, isso daí muda completamente de figura. Então, às vezes, quando a gente tem esse distanciamento em função dos casos serem transformados em números, isso acaba esfriando um pouco essa relação humana. Mas a gente tem que pensar todos os dias, e eu cheguei até a conversar um dia isso com o Rafael Pedemonte, que é o assessor do prefeito, né? Que cada vez que a gente toma uma decisão, que a gente conversa sobre algum assunto, que a gente discute algum ponto no comitê, o que eu penso ali é que aquele indivíduo que está ali naquela taxa de letalidade pode ser minha filha, pode ser meu esposo, pode ser meu pai, pode ser minha mãe. Aí eu olho aquilo com um olhar muito diferente do que eu olharia se aquilo ali fosse só um número. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro, tem que ter empatia e o nosso senso de cidadão para que a gente consiga fazer com que o enfrentamento a essa pandemia seja mais suave. Né? Não adianta todas as ações se a gente não tiver um indivíduo trabalhando ali. Então, prefeito, para encerrar, né, eu agradeço a oportunidade do convite por ter me convidado a participar desse comitê lá em março, né? Eu comecei com o comitê de enfrentamento da UFLA, que eu faço parte, estou à frente dele também, e fazer parte do comitê de enfrentamento à Covid no município, eu não vou falar que é fácil, é uma tarefa difícil, pesada, doída muitas vezes, porque realmente acaba que quando você tem um envolvimento com o que você está fazendo, você não quer dormir, você não quer comer, você quer estudar, você quer aprender, você quer ajudar, porque são 3 meses de pandemia só que a gente tem. Então, o máximo que a gente buscar de informação ainda é pouco, se a gente quiser controlar isso de forma rápida. A pressão é muito grande, né? Porque dependendo do posicionamento que você tem, ou você apanha de um lado ou você apanha do outro, né? Então, você manter o equilíbrio das ações, tentando privilegiar todos os setores da melhor forma possível, isso é muito difícil, porque às vezes as pessoas não têm a empatia de se colocar no lugar do outro, de entender às vezes que aquele indivíduo precisa do trabalho para o seu sustento, entender que o outro precisa estar no hospital. Então a gente tem que, nesse período todo, se colocar no lugar do outro. Então agradeço pela oportunidade de estar fazendo parte e parabenizo, porque eu acho que todo mundo ganha quando a gente tem uma articulação, independente de quem estiver sentado à cadeira de prefeito, né? Hoje é o prefeito José Xerém, o ano que vem vai ser outro. A gente tem uma universidade dentro do município. A parceria tem sido profícua durante todo esse período da atual gestão em várias ações que têm sido realizadas junto com a UFLA. E a UFLA é um centro de ciência. A gente tem uma gama de pesquisadores ali dentro que trabalham com as mais diversas áreas e que muitos trabalham em ações articuladas com o município em função da filosofia que essa universidade tem, de extensão, de colaboração, de parceria. Tivemos o reitor Escóforo, o reitor João Crisóstomo da mesma forma. Então, qualquer ação que a gente apresente para ele e de parceria com o município, somos incentivados, porque a gente está ali para devolver para a sociedade o que a gente ganha. É mais uma coisa que eu falo, e os vários alunos que eu já vi que estão aí escutam de mim o tempo todo. O meu salário é pago por aquele cara que às vezes puxa uma carrocinha com um resíduo para vender e para se sustentar. Então, o mínimo que cada um de nós que está lá dentro da universidade deve fazer é retribuir de alguma forma isso. E quando a gente pode trabalhar isso em conjunto com o município, que é quem tem a chance de executar, nós somos a ciência, a teoria, vocês são a prática. Isso, a gente só tem como ter uma parceria que seja profícua, né? Então, eu parabenizo por ter colocado a UFLA, né, em conjunto com o município nessas ações e deixo aqui também esse incentivo para todos os outros que vierem à frente do município, que mantenham essa relação com esse centro de pesquisa gigantesco que a gente tem aqui dentro do município, que tem muito a colaborar. Obrigada, desejo uma boa noite a todos que estão aí. Eu me comprometi com o Rafael que qualquer pergunta que viesse aí
na live durante o período que a gente não tivesse como responder, que depois eu faço as respostas disso para ninguém ficar sem resposta sobre temas que a gente possa responder. Tá bom? Muito obrigada. Professora, muito obrigado. Hoje são mais de 90 parcerias do município com a universidade, né? Nós não tínhamos nenhuma quando iniciamos a gestão, e a universidade ela continua aberta, faz parte do executivo procurar isso, porque é um trabalho de tanta expertise que o município não tem condição como comprar. Quero ressaltar aqui que todo o seu trabalho é voluntário, todo o trabalho do comitê é voluntário, voluntário extremamente valoroso. Tão valoroso como de qualquer cidadão que trabalha em qualquer um dos setores básicos, né? E que se beneficiaram de todo esse conhecimento gerado por todas as pessoas envolvidas ali. Então, muito obrigado pelo trabalho voluntário. Agora nós vamos participar para um novo modelo, porque Lavras aderiu ao Minas Consciente por uma determinação judicial. Vamos focar muito mais em estratégias de saúde, e as estratégias de liberação do comércio passam agora a ser feitos pelo Comitê Intersetorial de Tratamento de Covid, só que a nível do Estado de Minas Gerais, dividido nas macro-regiões. Vamos tentar também auxiliar, tenho certeza que vou contar com a colaboração do comitê, participou da minha decisão hoje, que foi a mais acertada. Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus, entendam a responsabilidade individual, entendam o distanciamento, entendam a diminuição de aglomerações, e saibam, remédio de vacina hoje é máscara, distanciamento, álcool em gel, lavar as mãos e fazer seu papel individual como responsabilidade. Não existe ciência sem estudo, não existe resultado sem estudo. Aquilo que dá resultado é provado cientificamente. É isso que a professora nos mostrou hoje, e o que nós sabemos, nós hoje gestores públicos, prefeitos, o comitê intersetorial, apesar de todas as dificuldades, nós tentamos trabalhar como os facilitadores desse momento tão difícil que o país vive, que a cidade vive, que o município vive, que o Estado vive, que de maneira geral o mundo vive. Nós não somos dificultadores, nós somos facilitadores com o intuito de preservação de vida e atendimento da melhor maneira nos setores sociais, econômicos e de saúde pública de Lavras, da região e de todo o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, um abraço, muito obrigado, professor, pela participação. Eu que